Vamos agora fazer a correção da página 42 do nosso livro. Então, o que nos pede o exercício 1? Observe as multiplicações e escreva cada uma na forma de potência. Então, vamos lá. Na letra A, 6 vezes 6 vezes 6, 6 elevado ao cubo. Lembrando, esse número que se repete são os fatores. E o expoente é quantas vezes os fatores se repetem. No caso, o 6 repetiu 1, 2, 3. Então, ele está elevado à terceira. E nesse caso, meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio. Meio elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Meio elevado à quinta potência. E o 3 décimos? 3 décimos vezes 3 décimos. 3 décimos elevado a quanto? Quantas vezes ele se repetiu? 2 vezes, então, elevado ao quadrado. Na letra D, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. A base, 1,2, né? Lembrando os nomes que a gente dá para as potências. Então, o número que se repete é a base e o expoente é quantas vezes essa base, quantas vezes os fatores se repetem. 1, 2, 3, 4. 1,2 elevado à quarta. Notem que eu coloquei parênteses nesses dois exemplos, por quê? Porque o 2 está elevando o 3 e o 10. Aqui, o 4 está elevando o 1 e o 2, tá? Quando é vírgula, a gente geralmente não coloca, não se confunde muito. Mas quando é fração, precisa colocar, tá? Então, não custa nada deixar no parênteses para dizer que eu estou levando a quarta, o número todo. No exercício, letra E. 9 vezes 9 vezes 9, 3 pontinhos, 9. Ele está dizendo que eu tenho 10 fatores 9. Então, vai ficar 9 elevado a quem? A décima potência. 9 elevado a 10. Na letra F, 1,1, 20 vezes, né? 20 fatores. Então, 1,1 elevado a 20ª potência. Ou 1,1 elevado a 20. Na letra G, eu tenho 2 vezes 2, 25 vezes, 25 fatores. Então, vai ficar 2 elevado a 25ª, ou 2 elevado a 25. E na letra H, 1 vezes 1 vezes 1. Ele está dizendo que eu tenho 100 vezes o fator 1 se repetindo. Então, vai ficar 1 elevado a 100. Quanto que é 1 elevado a 100? É 1, né, pessoal? 1 elevado a qualquer potência vai ser sempre 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1, né? O elemento neutro da multiplicação é o nosso número 1. No exercício 2, ele quer o contrário. Ele quer que eu escreva na forma de multiplicação as potências. Então, na letra A, ó lá, 2 elevado à quinta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu escrevi o 2 5 vezes. 0,8 elevado ao cubo. 0,8, 0,8, 0,8. Escrevo 0,8 3 vezes. 1 quarto elevado à quarta. 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto vezes 1 quarto. Letra D, 10 elevado à sexta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Letra E, 2,8 elevado ao quadrado. 2,8 vezes 2,8. Letra F, 0,7 elevado ao cubo. 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. No exercício 3, cada figura a seguir sugere uma potência. Escreva a potência sugerida. Então, se vocês observarem, na letra A, nós temos um quadrado. Olha só. Então, nós temos aqui um quadrado. Então, toda vez que eu tenho um quadrado, isso sugere elevado à segunda potência. Eu só preciso contar os meus quadradinhos. Lá, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 nessa direção e 5 nessa. Então, 5 elevado ao quadrado. E na letra B, que figura é essa, pessoal? É um cubo. Então, eu tenho 2 quadradinhos em cada direção. Olha lá, horizontal, vertical e a profundidade. Então, quando eu tenho um cubo, sugere ser elevado à terceira. E a gente fala assim, né? 2 elevado ao cubo. E aqui, 5 elevado ao quadrado. Vem das figuras. Ok? Entendido? Vamos lá. Exercício 4. Calcule as potências a seguir. Agora ele me dá a potência, a gente vai ter que fazer as multiplicações. Então vamos lá. Na letra A, 5 elevado ao cubo.
Eu tenho que multiplicar meus 5 3 vezes. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. 10 elevado à quinta. Lembrando que a potência de 10 é só contar os zeros. Se ele está elevado à quinta, eu tenho que ter 5 zeros. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Isso forma o número 100.000. 2 elevado à sétima. Vou multiplicar o 2 7 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Então, 2 elevado à sétima, 128. Na letra D, 3 elevado à quarta. Vou multiplicar o 3 4 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Letra E, 11 elevado ao quadrado. 11 elevado à segunda potência. É 11 vezes 11, que dá 121. Vamos para a letra F. 20 elevado a zero. Então, a gente já sabe, qualquer número elevado a zero, não tem dobra nenhuma, é 1, né? Tem uma parte só. 1,8 elevado ao quadrado. 1,8 vezes 1,8. Posso esquecer a vírgula no momento. Pensar 18 vezes 18. 324. Lembrando que na multiplicação eu vou somar a quantidade de casas após a vírgula. Uma mais uma, duas. Então, olha lá. Uma, duas casas depois da vírgula. 3,24. Letra H, 0,4 elevado ao cubo. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. 0,4 3 vezes. 4 vezes 4, esqueci a vírgula por enquanto. 16. 16 vezes 4, 64. Quantas casas eu vou precisar ter? Ó, 1, 2, 3. Então, olha lá. 1, 2, 3. 0,64. Na letra I, 2 terços elevado ao cubo. Preciso multiplicar 2 terços 3 vezes. Como é que é a multiplicação de fração mesmo? Multiplico numeradores com numeradores, denominadores com denominadores. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Na letra J, 2,5 elevado ao quadrado. 2,5 vezes 2,5. Esqueço a vírgula, 25 vezes 25. Se eu não sei de cabeça, vou lá no canto do meu caderno, armo a multiplicação e resolvo. 25 vezes 25 dá 625. Só que não é 25, é 2,5. Coloco uma casa mais uma, duas casas. 1, 2, 6,25. Na letra K, 1 meio elevado à quarta potência, né? 1 sobre 2. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1, quantas vezes for, vai ser sempre 1. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. A letra L, olha lá, 3,7 elevado a zero. Qualquer número diferente de zero elevado a zero vai dar 1. Beleza? Vamos para o exercício 5. Ele fala, considerando o quadradinho como uma unidade de medida de superfície, use a potência para calcular a área dessa figura. Então, se vocês olharem lá no nosso livro, eu tenho aqui ó, um quadrado que tem 13 quadradinhos na horizontal e 13 na vertical. Então, como é que eu faço para calcular a área? 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 13 vezes 13, 169. No exercício 6, agora é um cubo. Olha lá o verdinho. Que tem 8 na horizontal, 8 na vertical e 8 na profundidade. Então, eu vou fazer 8 elevado ao cubo. 8 vezes 8 vezes 8, 512. No exercício 7, ele pede para verificar se a expressão 10 mais 7 elevado ao quadrado é diferente da expressão 10 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Olha só, eu tenho um parênteses que está elevado ao quadrado. Eu preciso resolver dentro do parênteses para depois elevar ao quadrado. Então, 10 mais 7, 17. 17 elevado ao quadrado, 289. E 10 ao quadrado, 100. 7 ao quadrado, 49. 100 mais 49, 149. Então, realmente, as duas expressões são diferentes. No exercício 8, considerando que 50% é igual a 0,5, né, que é o meio, qual é o número decimal que representa o cubo de 50%?
Então eu coloquei aqui, eu quero calcular o cubo de 50%. Nós já sabemos que eu não posso fazer conta com esse símbolo, com a porcentagem. Então eu vou transformá-lo para decimal, como ele fala no começo do problema. 0,5 elevado ao cubo, vou multiplicar 0,5 3 vezes. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Esqueço as vírgulas por enquanto. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Se eu tenho 3 casas, né, uma em cada um, vou ter que andar 3 casas depois da vírgula. Olha lá, 1, 2, 3. 0,125. Então, 50% elevado ao cubo é a mesma coisa que 0,125. Vamos para o exercício 9. Sabendo-se que o número decimal A representa o dobro de 1,1 e o número decimal B representa o quadrado de 1,1, qual é o valor de A menos B? Então, ó, o dobro de um número, vou multiplicar esse número por 2. 2 vezes 1,1, 2,2. E o quadrado de um número, então é um número elevado à segunda potência. 1,1 elevado ao quadrado. 1,1 vezes 1,1, isso vai dar 1,21. E ele quer a diferença de A menos B, 2,2 menos 1,21, isso dá 0,99. Exercício 10. Ele quer que escreva a expressão 0,5 elevado ao quadrado na forma decimal. Então, ó, o que é 0,5 elevado ao quadrado? 0,5 vezes 0,5, que vai dar 0,25. Esta é a forma decimal. E na letra B, ele quer percentual, que é em porcentagem. Como é que eu faço mesmo do decimal para transformar porcentagem? É só multiplicar por 100%. Multiplicar por 100 eu ando a casa duas vírgulas, 25%. Vamos ver o exercício 11. Compare os números A e B usando os sinais de igual, maior ou menor. Então vamos lá. Na letra A, o A vale 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao cubo, 8. 2 elevado ao quadrado, 4. 8 vezes 4, 32. Então, meu A, na letra A, vale 32. E o B? B é 2 elevado à sexta. Então, vou multiplicar 2 6 vezes. Olha lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Então, o A vale 32, o B vale 64. Isso quer dizer que o A é menor do que o B. Vamos para a letra B. O A é 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 9, 225. E no B? 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, eu resolvo dentro do parênteses primeiro. 3 vezes 5, 15. 15 elevado ao quadrado, 225. Neste caso, A é igual a B, né? Os dois, ambos deram 225. Vamos para o exercício 12, o último aí desta página. Sabendo que 10 elevado a x é igual a 100 e 10 elevado a zero é igual a y, calcule o valor de x mais y. Então vamos lá, dá pra gente descobrir qual que é o valor de x? Que número que eu tenho que levar o 10 para ele virar 100? Ó, eu tenho 2 zeros. Então, o meu x, ele é 2, lembra? A quantidade de zeros me diz o expoente no caso de potências de 10. Então, eu já sei que meu x é igual a 2. E o y? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, meu y vale 1. E ele pede para eu somar x mais y. 2 mais 1, 2 mais 1 dá 3. E terminamos aí a correção dessa página.